Agora sim, às 15 horas e 17 minutos, do dia 23 de julho do ano 2019, declaro aberta a 55ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Todos de acordo, aprovada. Expediente algum? Sim, senhor presidente. Temos um ofício encaminhado pela OAB, seccional do Rio Grande do Norte. Trata-se do ofício número 0446-2019, datado de 17 de julho, endereçado a Sua Excelência o desembargador Glauber Antônio Nunes Rego, com o seguinte teor. Excelentíssimo presidente, cumprimentando-o com o respeito e a elevada consideração que lhes são devidos, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, vem agradecer a Vossa Excelência as urnas cedidas para as eleições do 5º Constitucional do TRT 21ª Região, que ocorreram no último dia 12 de julho do corrente ano, bem como o treinamento de mesários, garantindo a segurança do pleito. Em especial, agradecemos a sessão de urnas eletrônicas pela atenção com a nossa instituição. Sem mais para o momento, apresentamos votos de consideração e apreço, atenciosamente, Aldo de Medeiros Lima Filho, presidente da OAB Seccional Rio Grande do Norte. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. As boas-vindas ao Dr. Carlos Wagner, já todas elas registradas aqui na sessão solene. Então, eu não tenho nenhuma outra. Desembargador Cornélio Alves. Só renovar os votos de boas-vindas ao Dr. Carlos, né, para os novos desafios, agora com eleições, com fake news, com extensão da competência da Justiça Eleitoral e outros assuntos, né? E dizer a Vossa Excelência que aqui é um ambiente de amizade, acho que já percebeu isso, né? De respeito, de aprendizado. E seja bem-vindo. Dr. Carlos Wagner. Não tenho nada, apenas agradecer, senhor presidente, as palavras do desembargador Cornélio e dos demais também. Dr. José Dantas de Paiva. Além do que já foi dito no início, também acompanhar o desembargador Cornélio. Doutora Érica. Meus votos de boas-vindas e fico muito feliz, e mais um professor do processo aqui compondo a corte, né? Juntamente com o doutor Ricardo Tinoco e doutor Francisco Clauber, que acabou de deixar a cadeira. Então, mais uma vez, sinta-se bem acolhido por todos nós. Obrigado. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, dizer publicamente o que já disse em privado ao doutor Carlos Wagner, a satisfação de compor com ele a Corte Eleitoral do Rio Grande do Norte, compartilhar da mesma bancada. Nós temos há longo tempo, né, doutor Carlos Wagner, um relacionamento muito cordial, muito afetivo, e dizer que as palavras proferidas pelo doutor José Dantas, por ocasião da sessão solene, e também essas agora ditas pelo desembargador Cornélio, representam tudo que a gente sente pela sua chegada aqui na Corte. Seja de verdade muito bem-vindo, é uma satisfação imensa poder compartilhar dessa composição com Vossa Excelência. Muito obrigado. Doutora Adriana Magalhães. Apenas reiterar, senhor presidente, os votos de boas-vindas a doutor Carlos Wagner e dizer que tenho certeza que ele trará muitas luzes aos nossos julgamentos. Então, é uma imensa satisfação recepcioná-lo aqui no dia de hoje. Perfeito. Doutora Cibele. Reiterar as boas-vindas e dizer da alegria de todos nós em recebê-lo aqui. Perfeito. Na pauta de hoje aqui, algum feito que demande quórum completo aqui? Nenhum. Eu vou participar do primeiro aqui, desembargador Cornélio. Na sequência, eu vou passar a presidência a Vossa Excelência. Esse de prestação de contas, deixe-me ver aqui. Primeiro, esse recurso eleitoral 4168, é isso? Então vamos. 2018, procedência Mossoró, 34ª Zona Eleitoral. Recorrente Pocino F. da Costa e Companhia, recorrido União Federal. Relatório: trata-se de recurso interposto por Pocino F. da Costa e Companhia em face de sentença exarada pelo juiz da 34ª Zona, que julgou extintos os embargos à execução apostos contra a Fazenda Nacional por ausência de pressuposto e constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na carência de garantia do juízo, com fundamento no artigo 16, parágrafo 1º da Lei de Execução Fiscal e artigo 485, inciso 4,
do CPC. O recorrente aduziu que o cessamento de defesa e a ofensa à cláusula de acesso à justiça, uma vez que o juiz viu feito sem lhe oportunizar apresentar reforço à penhora como uma possível substituição dos bens imóveis que havia indicado no momento da propositura do desembargo à execução. Alega ainda que o fisco não chegou a se opor expressamente quanto ao mencionado reforço, mas sendo possível presumir a discordância quanto aos bens indicados. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença por cessamento de defesa e ofensa à cláusula de acesso à justiça, determinando os retornos dos autos da 34ª Zona Eleitoral para análise do mérito do desembargo à execução. Em contrarrazões, a União sustenta a manutenção integral da sentença, por não haver, por parte da embargante, a integral garantia da execução e requer que seja negado provimento ao recurso interposto. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? O voto está disponibilizado. Na realidade, o juiz julgou extinto o processo porque não houve o reforço da penhora, sem oportunizar o embargante que ele pudesse fazer o reforço da penhora e julgou extinto o processo. O meu voto está disponibilizado e, em consonância com o parecer do Ministério Público, do provimento ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para o regular processamento do feito. É como voto. Perfeito. Doutor Carlos Wagner, como vota Vossa Excelência? Doutor José Dantas de Paiva. Com o relator, senhor presidente. Doutora Érica. Acompanho o relator. Doutor Vladimir. Acompanho o relator. Doutora Adriana. Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Eu peço permissão à Corte para me ausentar e passo a presidência ao desembargador Cornélio Alves. Dando sequência, é o processo número 2, PJE, prestação de contas 0600996555-2018. Originatal, o relator é o juiz José Dantas de Paiva. Com a palavra o relator. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas apresentada por Dinarte Torres Cruz, candidata ao cargo de deputado estadual pelo Partido da Mulher Brasileira, PMB, pertinente às eleições gerais de 2018. Analisando os autos, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais informou que a prestação de contas contém as informações e as peças exigíveis ao exame, exceto pelos extratos bancários referentes à conta bancária destinada à movimentação de outros recursos, apresentados de forma incompleta. Quanto a esse vício, esclareceu não ter comprometido a análise financeira respectiva, em virtude de constar no sistema SPC Weber os extratos eletrônicos disponibilizados pela instituição financeira. Pontuou o órgão técnico ainda não ter sido detectado nenhuma das irregularidades previstas no artigo 68 da resolução do TSE 23.553/2017 e, com base nessas considerações, manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas em exame. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela aprovação das contas com ressalvas e ao relatório, senhor presidente. Relatório aprovado, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, a matéria já é de conhecimento de todos, o voto também está disponibilizado e acompanhando tanto o relatório técnico quanto a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, declaro aprovadas com ressalvas as contas da campanha de Dinarte Torres Cruz, pertinente às eleições de 2018. É como voto, senhor presidente. Alguma discordância? Acompanho o relator, senhor. Com o relator. Então, unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, número 3. Prestação de contas 0601 185 33/2018. O relator também é o juiz José Dantas de Paiva.
Trata-se de prestação de contas apresentada por Francisco Jorge de Lima Freire, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, pertinente às eleições gerais de 2018. De início, o órgão técnico apresentou informação relatando a inadimplência do candidato em apresentar a sua prestação de contas de campanha, certificando ainda a inexistência de repasses de recursos provenientes de fundos públicos destinados ao financiamento da referida campanha eleitoral, cuja informação está nos autos. Depois de notificado por meio eletrônico acerca da sua omissão, as contas de campanha do candidato foram apresentadas por meio de advogado sem a juntada do respectivo instrumento procuratório, apto a comprovar a regularidade da representação processual. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias apontou uma série de irregularidades nas contas apresentadas pelo candidato, além da mencionada ausência de instrumento de mandato para a constituição regular do advogado. Também informações que constam nos autos. O candidato foi intimado por meio de publicação no Diário Oficial da Justiça Eletrônica para que se manifestasse acerca das falhas apontadas no referido relatório, porém, até agora não se pronunciou. O órgão técnico apresentou parecer, ratificando as várias irregularidades anteriormente apontadas e opinando pelo julgamento das contas como não prestadas, em virtude da ausência de representação processual do candidato nos autos. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral verificou que a intimação do candidato para se manifestar sobre as irregularidades detectadas ocorrera por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, mesmo sem a existência de advogado regularmente constituído nos autos, razão pela qual opinara preliminarmente pela intimação pessoal do candidato antes do julgamento das contas como não prestadas. No mérito, após a realização das diligências e persistindo a irregularidade, manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas. Acolhendo a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, determinou-se a intimação do candidato através de meios de comunicação eletrônica cadastrados em seu pedido de registro de candidatura, com o objetivo que ele regularizasse, no prazo de 3 dias, a sua representação processual. Após o transcurso do prazo, sem qualquer manifestação do candidato ou mesmo do advogado, os autos vieram conclusos para julgamento e é o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado. Com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, a matéria também já é de conhecimento aqui, é pacífica, não há constituição regular de advogado e também por esses motivos é que nós julgamos como não declaradas, declaro como não prestadas as contas de campanha de Francisco Jorge de Lima, isso aqui já na parte dispositiva do voto, pertinente às eleições de 2018, pelo que determina a incidência do impedimento previsto no artigo 83, inciso 1, da resolução TSE 23.553/2017, e é como voto, senhor presidente. Alguma discordância com relação? Com o relator, senhor presidente. Então, unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o processo número 4, prestação de contas 06.011.28.15.2018, origem Natal, relator, juiz Vladimir Soares Capistrano. Com a palavra o relator. O requerente é Damião de Souza Sabino. Está no PJE. O pleno não puxou esse voto, mas está no PJE, disponibilizado para Vossa Excelência. Mas é uma situação muito simples. Trata-se da prestação de contas de Damião de Souza Sabino, referente à arrecadação e gasto de recursos de campanha nas eleições de 2018, na qual o prestador disputou o cargo de deputado federal. O parecer técnico da Comissão de Análise de Contas, considerando a ausência de qualquer irregularidade, no sentido da aprovação das contas. E a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer no mesmo sentido ao do opinamento técnico, propugnando pela aprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado. E o voto? Senhor presidente, a matéria é muito simples, os dois pareceres são conclusivos no sentido da aprovação, não há nenhuma inconsistência, não há obtenção de recurso de fonte vedada, nem de origem identificada, e tendo em vista a regularidade das contas e em consonância com o parecer técnico e o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
eu voto pela aprovação da prestação de contas de Damião de Souza Sabino relativamente à campanha para o cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2018. Todos concordam com o voto do relator? Com o relator, senhor presidente. Então, unanimidade nos termos do relator. Em sequência, os processos são de minha relatoria. Eu passo a presidência para o juiz Vladimir Capistrano. Senhor presidente, recebo a presidência e chamo para julgamento a prestação de contas 0601-271-04. O requerente é Márcia Maria de Oliveira, candidata a deputada estadual, e da relatoria de Vossa Excelência, desembargador Cornélio Alves. Pois não. Trata-se de prestação de contas apresentada por Márcia Maria de Oliveira, candidata ao cargo de deputada estadual, nas eleições de 2018, em observância à previsão contida na Resolução 23553-2017 do TSE. A Comissão de Análise de Contas emitiu o relatório preliminar surgindo abaixo dos autos em diligência para que a candidata sanasse as falhas apontadas, apresentando esclarecimentos e documentos necessários ao exame das contas. Após manifestação da candidata, com a apresentação de documentos complementares, a unidade técnica pronunciou-se pela aprovação das contas com ressalvas em parecer conclusivo. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório. Aprovado o relatório, como voto de Vossa Excelência. O voto está de acordo com o relatório da comissão e com o parecer do Ministério Público, né, pela aprovação com ressalvas. Todos acompanham? Com o relator. Então, aprovada a unanimidade com ressalvas. E o segundo processo também da relatoria do desembargador Cornélio é o 0601-02945, requerente do Naí Lima de Oliveira, candidato a deputado estadual. A palavra está com Vossa Excelência. Trata-se de prestação de contas apresentada por Donai Lima de Oliveira, candidato ao cargo de deputado estadual, nas eleições de 2018, sem observância à previsão contida na Resolução 23553 do TSE. A Comissão de Análise de Contas emitiu relatório preliminar sugerindo a baixa dos autos em diligência para que o candidato sanasse as falhas apontadas, apresentando esclarecimentos e documentos necessários ao exame de contas. Após manifestação do candidato, com a apresentação de documentos complementares, a unidade técnica pronunciou-se pela aprovação das contas com ressalvas em parecer conclusivo, tendo em vista não a apresentação de extratos bancários ou declaração de ausência de movimentação firmada pelo banco. Estado a se pronunciar, a Procuradoria Regional Eleitoral, em consonância com a manifestação da Comissão de Análise de Contas Eleitorais, opinou pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório. Aprovado o relatório, como voto de Vossa Excelência. Meu voto é no mesmo sentido da comissão e da Procuradoria Regional Eleitoral, pela aprovação das contas com ressalvas. Alguma divergência? Com o relator. Proclamando o resultado, o Tribunal Unanimidade aprovou com ressalvas as contas de Dunaí Lima de Oliveira. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Eu recebo a presidência e, na sequência, tem a petição número 7230/2017, origem Natal, relatora juíza Érica de Paiva Duarte Tinoco. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, embora tenha sido cadastrado, o cadastramento trata de como petição, trata de um pedido de regularização de contas referentes ao exercício financeiro de 2016, requerida pelo Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro, PSC, as quais foram julgadas como não prestadas, na prestação de contas 19902. Os autos foram encaminhados à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, a qual emitiu o relatório preliminar para expedição de diligências. Devidamente intimado, o partido interessado apresentou manifestação acompanhada de documentos. Como nova vista dos autos, o setor técnico exarou o parecer 38/2018, manifestando-se pelo indeferimento do pedido, até que o partido efetue recolhimento integral do valor apontado no item 4A, com base no que dispõe o artigo 73, parágrafo 5º da Resolução TSE 23463/2015. Novamente intimado, o interessado apresentou nova manifestação acompanhada de documentos. Os autos retornaram à SACEP, a qual emitiu a informação técnica número 11/2019,
mantendo o entendimento pelo indeferimento do pedido. Instada despronunciada, outra Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo indeferimento do pedido de regularização, pelo menos enquanto não recolhido aquele valor fartamente citado no Tesouro Nacional. É o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado. Com voto, Vossa Excelência. Compulsão dos autos, tem-se que o partido peticionante requer regularização de suas contas relativas ao exercício financeiro de 2016, declaradas como não prestadas por essa Corte. Com efeito, conforme apontado pelo setor técnico, o interessado deixou de recolher ao Tesouro Nacional recursos de origem não identificadas, referentes a um crédito bancário em conta realizado em 1/11/2016, no valor de R$ 322,93. Ao se manifestar nos autos pela primeira vez, o partido alegou que os referidos recursos seriam provenientes de sobra de campanha do candidato Cícero Martins nas eleições de 2016. Em nova manifestação, a agremiação defendeu a origem lícita do recurso, afirmando se tratar de recurso próprio, acrescentando que, em vista dessa ínfima disponibilidade financeira na conta do partido, a instituição bancária passou a realizar descontos mensais desde maio de 2017. Sobre a rubrica tarifa de manutenção de conta, até que em agosto de 2018 não subsistia mais qualquer recurso a ser descontado, sustentando ser impossível realizar o recolhimento do valor ao erário, uma vez que este todo foi deduzido pelo banco para pagamento de tarifas, fazendo juntar aos autos os extratos de folha 74 a 109. E aí eu transcrevo o artigo 73 da Resolução 23.463, já disponibilizado, não é necessária a releitura. Nesse passo, tendo em vista a existência de valores de origem não identificada a serem recolhidos pela agremiação, alternativa não há senão o indeferimento do pedido de regularização de contas. Nesse sentido, há entendimento do TSE, também que eu peço autorização para a vênia, para não repetir, e ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, indefiro o requerimento, voto pelo indeferir o requerimento de regularização de contas formuladas pelo Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB-RN. É como voto. Alguma divergência do voto da relatora? Com a relatora, Com a relatora, senhor presidente. Então, a unanimidade nos termos do voto da relatora, e não havendo mais processo, eu declaro encerrada a presente sessão.